Eu estava de pé no centro do salão, com uma taça que nem tinha pedido, ouvindo um conselheiro perguntar se eu topava marcar uma reunião na semana seguinte. Do outro lado do salão, um homem que um dia decidiu que eu não servia mais tentava, sem sucesso, chamar minha atenção. 11 meses antes, eu tinha saído daquele mesmo prédio carregando uma caixa de papelão e um cartão de acesso que já não funcionava. Para entender como eu cheguei até aqui, preciso voltar a uma terça-feira de manhã, quase um ano atrás, quando recebi um convite de calendário chamado apenas Conversa Rápida. Meu nome é Camila. Tenho 41 anos e naquela época eu tinha 11 deles dedicados à mesma empresa. A Cedro Comunicação começou pequena. Quando entrei, em 2013, éramos 7 pessoas num andar alugado, dividindo 2 impressoras e um sonho que parecia grande demais para nós. Eu fui contratada como redatora júnior. Em 11 anos, virei diretora de conteúdo e marca, responsável por uma equipe de 14 pessoas e por contas que pagavam sozinhas o salário de meio andar. Tinha voltado da licença maternidade havia 8 semanas. Isadora, minha filha, tinha 7 meses e meio quando eu pisei de novo naquele prédio, com a bolsa de fraldas ainda dentro da bolsa de trabalho, porque eu não tinha tido tempo de separar as duas. Minhas manhãs, naquela época, eram uma engenharia silenciosa. Eu ordenhava leite às 5h40, deixava as mamadeiras etiquetadas na geladeira e às 7h15 já estava no Uber, com o cabelo ainda um pouco molhado. Rafael, meu marido, ficava com Isadora até a babá chegar. Era um sistema que funcionava, apertado, cansado, mas funcionava. E eu gostava do meu trabalho. Isso é importante dizer. Eu não estava ali contando os dias. Eu gostava de entrar na sala de reunião com uma apresentação debaixo do braço e sentir que aquilo importava. Lembro bem de uma segunda-feira específica, ainda na minha segunda semana de volta. Acordei antes do despertador, ainda escuro, e fiquei alguns minutos só ouvindo a respiração de Isadora pelo monitor, antes de me levantar. Fiz tudo na ordem certa. Ordenhei o leite, separei as mamadeiras. Escrevi um bilhete pequeno para a babá sobre o horário do almoço e ainda revisei, no celular, a pauta da reunião das 9, enquanto esperava o Uber. Quando cheguei ao escritório, o prédio ainda estava quase vazio. Eu gostava daquele horário. Os corredores silenciosos, a luz da manhã entrando pelas janelas grandes, o cheiro de café fresco vindo da cozinha compartilhada. Sentei na minha mesa, perto da janela, e fiquei ali por alguns minutos, só eu e a cidade lá embaixo, antes que o andar começasse a se mexer. Era esse o tipo de manhã que eu tinha. Cansativa, corrida, mas com um sentido. Eu sabia exatamente para onde estava indo e por quê. Mas alguma coisa tinha mudado e eu levei semanas para admitir. O primeiro sinal foi o café. Por anos, Otávio, o diretor-geral, meu chefe direto desde sempre, passava pela minha mesa por volta das 9 da manhã com 2 xícaras. Uma para ele, outra para mim. Era um ritual bobo, mas era nosso. Na minha primeira semana de volta, ele passou 3 vezes pela minha mesa sem as xícaras. Os olhos fixos na tela do celular, nem virou o rosto para o meu lado. Eu pensei, ele está atravessando uma fase difícil. Tinha um lançamento grande chegando. Eu não dei importância. O segundo sinal foi um silêncio. Toda segunda-feira, às 9, existia uma reunião chamada Briefing de Liderança. Um encontro rápido entre os diretores para alinhar a semana. Eu participava dela desde 2019. Na minha terceira semana de volta, abri o calendário para confirmar o horário e percebi que o convite recorrente tinha desaparecido da minha agenda. Sem aviso, sem e-mail, apenas. Não estava mais lá. Liguei para a TI, achando que era um erro de sincronização. Me disseram que não havia nada de errado do lado deles. Eu fechei a aba e segui o dia, porque tinha uma apresentação às 11 e não tinha tempo para investigar. O terceiro sinal veio de Solange, do financeiro, no elevador. Era quinta-feira, fim de tarde. Ela entrou comigo, viu que eu estava sozinha e disse baixinho, quase sem querer: "Que bom que você não ficou no grupo novo,
Lá tá osso, hein? Eu sorri, sem entender. Que grupo novo. Ela pareceu se arrepender na hora. Ah, nada não. Brincadeira minha. As portas se abriram no andar dela e ela saiu rápido, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, dentro do elevador, com a pergunta pendurada no ar e não fiz nada com ela. Eu tinha uma reunião em 10 minutos. Eu tinha um relatório para terminar. Eu tinha uma filha que ia chorar de fome às 7 da noite se eu não saísse na hora certa. Os sinais estavam todos ali, pequenos, alinhados, esperando que eu olhasse. E eu não olhei. Porque os olhos veem o que a cabeça tem tempo de aceitar, e a minha cabeça, naquela época, não tinha tempo para mais nada. Para quem nunca trabalhou comigo, talvez seja difícil entender o tipo de profissional que eu era. Eu não era do tipo que levanta a voz, que disputa espaço em reunião. Era do tipo que chega 15 minutos antes para revisar a pauta. Eu carregava, desde a faculdade, um caderno de capa azul na bolsa, onde anotava ideias que muitas vezes nem usava, só para não esquecer. Tinha também um lado mais bobo, que pouca gente via fora do trabalho. Eu colecionava canecas de viagens que nunca fiz, presentes de clientes e colegas que voltavam de congressos. Tinha uma fileira inteira delas numa estante perto da minha mesa antiga, perto da janela. A mesa que naquelas semanas já não era mais minha. Em casa, Isadora tinha uma rotina simples que eu protegia como podia. Banho às 6, mamadeira às 6:30, uma música específica sempre a mesma, para ela dormir. Rafael brincava que eu tinha procedimentos operacionais padrão, até para fazer a filha dormir. E ele não estava errado. Era esse o tipo de pessoa que, na equipe, ficava até mais tarde para revisar o texto de quem estava começando, sem cobrar nada por isso, porque alguém tinha feito isso por mim, 11 anos antes. Uma das pessoas que eu mais ajudei nos últimos 2 anos foi a própria Bianca. Fui eu que sugeri o nome dela para a vaga de analista em 2023. Passei tardes inteiras revisando os primeiros textos dela, ensinando como montar um briefing, como apresentar uma ideia numa reunião sem parecer insegura. Bianca não tinha culpa de nada do que estava por vir. Isso eu sempre soube, mesmo nos dias mais difíceis. Mas naquelas primeiras semanas de volta, eu não fazia ideia de que a pessoa que eu tinha ajudado a crescer estava, sem saber, ocupando o espaço que estava sendo esvaziado embaixo de mim. Para entender o tamanho do que eu estava prestes a perder, é preciso entender o que eu tinha construído. Eu me lembro do dia em que conheci Otávio. Numa sala pequena no Brooklyn, com cadeiras emprestadas e um quadro branco cheio de rabiscos. Ele tinha 29 anos, eu tinha 30. Ele me mostrou um caderno cheio de ideias e disse: "Eu não tenho dinheiro para te pagar o que você vale agora, mas eu prometo que se isso der certo, a gente cresce junto." Eu acreditei, e por 11 anos eu trabalhei como se aquela promessa fosse um contrato, mesmo sem nunca estar escrita em lugar nenhum. Em 2017, quando a Cedro quase quebrou por causa de um cliente que não pagou, fui eu que sugeri cortar meu próprio salário por 2 meses para evitar demissões na equipe. Otávio aceitou, agradecido, e disse que nunca ia esquecer. Em 2019, ganhamos o prêmio mais importante do setor com a campanha Voz Própria, uma campanha que eu criei, roteirizei e apresentei pessoalmente ao cliente. Depois de 6 meses trabalhando até às 10 da noite, 3 vezes por semana, enquanto Rafael cuidava de tudo em casa. Lembro da noite da premiação. Estávamos os dois, exaustos, sentados na escada da casa de eventos, ainda de terno e vestido, rindo de cansaço. Otávio olhou para mim e disse: "A gente fez isso. Você fez isso." Em 2022, quando o pai dele ficou doente, fui eu que assumi a direção da empresa por 4 meses. Sem aumento, sem reclamar, porque era isso que se fazia quando alguém da equipe, quase da família, precisava. E em 2025, grávida de 8 meses, terminei a apresentação da conta Cravo Bebidas, sentada numa cadeira reclinável, com os pés inchados apoiados numa caixa, porque a apresentação era importante e eu não queria deixar a equipe na mão antes de entrar de licença.
Mas se eu tivesse que escolher uma noite que resumisse aqueles 11 anos, escolheria uma terça-feira de outubro de 2021. Faltavam 12 horas para o lançamento de uma campanha nacional de um cliente grande, e o vídeo principal, o que ia ao ar em rede aberta na manhã seguinte, chegou da produtora com o nome do produto escrito errado, em letras grandes, na tela final. Era quase meia-noite. Eu já tinha colocado Isadora para dormir. Ela ainda nem existia, claro, mas eu já tinha o hábito de pensar em horários assim, mesmo antes de ser mãe, porque minha vida sempre foi organizada em blocos de tempo. Otávio me ligou, a voz tensa. Camila, eu não sei o que fazer. Se a gente não resolver isso até às 6 da manhã, o cliente cancela o contrato inteiro. Eu vesti um casaco por cima do pijama, peguei um táxi até o escritório e encontrei Otávio já lá, sentado no chão da sala de reunião, rodeado de notebooks e cabos, com o rosto pálido. Trabalhamos a noite inteira. Eu reescrevi o roteiro do vídeo, ele coordenou a produtora remotamente e às 4h40 da manhã, exaustos, vimos a versão corrigida passar pela última checagem. Sentamos no chão, encostados na parede, os dois de olhos fechados por um instante. A gente não desiste fácil, né? Ele disse, rindo baixinho, cansado. A gente não tem essa opção, eu respondi, e ele riu de verdade, daquele jeito que só quem passou pela mesma noite consegue rir. Ele me deu carona até minha casa naquela manhã. No caminho, ele disse, eu não ia confiar essa noite para ninguém além de você. Eu guardei essa frase. Por anos, ela foi para mim uma espécie de prova, de que o que eu fazia importava, de que o lugar que eu ocupava era reconhecido, não só esperado. Eu não sabia, naquela manhã, que 4 anos depois, a mesma pessoa que disse aquilo escreveria, numa mensagem para o RH, que eu não tinha mais o foco que o cargo exigia. Tinha também outra coisa que poucas pessoas na Cedro sabiam. Desde 2020, eu ajudava minha mãe, Dona Lourdes, com parte do aluguel do apartamento onde ela morava, em Santo André. Ela tinha se aposentado com um valor pequeno, e eu nunca quis que ela passasse por aperto. Toda vez que minha mãe me visitava, ela contava para as vizinhas no elevador que a filha era diretora numa agência grande, lá em São Paulo. Ela dizia isso com um orgulho que eu sentia, mesmo sem ver o rosto dela. Só pelo jeito como a voz mudava ao telefone. Você trabalhou tanto para chegar aonde chegou? Ela me disse, uma vez, depois de uma visita. Eu nunca tive metade dessas oportunidades. Fico feliz que você teve. Eu nunca contei para minha mãe, naquelas primeiras semanas depois da demissão, o que tinha acontecido. Não porque tivesse vergonha dela, mas porque sabia que, para ela, aquilo não seria só perder um emprego. Seria a prova de que o mundo, de algum jeito, ainda decidia o valor de uma mulher pelo que ela consegue dar, e não pelo que ela é. E eu não estava pronta ainda para discutir isso com ninguém, muito menos com a pessoa que tinha tanto orgulho de mim. Eu fiz tudo isso sem pedir nada em troca, além do que já tinha sido prometido naquela sala pequena, 11 anos antes: crescer junto. Eu nunca imaginei que crescer junto tivesse prazo de validade, e que esse prazo coincidisse exatamente com o nascimento da minha filha. A escalada começou de forma quase invisível, do jeito que essas coisas costumam começar. Na minha primeira semana de volta, percebi que minha mesa tinha sido remanejada. Antes, eu ficava numa baia perto da sala de Otávio, com vista para a janela. Agora, minha mesa estava encostada perto da impressora, no fundo do andar. É temporário, me disseram. Estavam reorganizando o espaço por causa da reforma do 3º andar. Eu aceitei. Afinal, era só uma mesa. Na segunda semana, descobri que a conta Cravo Bebidas, a mesma que eu tinha fechado grávida de 8 meses, tinha sido passada, temporariamente, para Bianca, uma analista de 26 anos que eu mesma tinha contratado e treinado 2 anos antes. É só para não sobrecarregar você na volta, explicou Tatiana, do RH, com um sorriso gentil. Assim que você se ambientar de novo, a gente devolve. Eu agradeci a consideração. Internamente,
Senti uma pontada que não soube nomear. Na terceira semana, durante o almoço, Bianca comentou, animada, sobre uma reunião de planejamento estratégico que tinha acontecido na sexta-feira anterior. Uma reunião sobre o reposicionamento da marca da Cedro para 2026. Você não foi? Ela perguntou surpresa, com o garfo parado no ar. Pensei que tinha visto seu nome na lista. Eu disse que não tinha sido avisada. Ela ficou desconfortável, mudou de assunto e eu fiz o mesmo, porque o silêncio constrangedor da mesa pesava mais do que minha curiosidade. Naquela mesma tarde, precisei do celular de Larissa, da equipe de design, para resolver um problema técnico rápido. Meu celular tinha ficado sem bateria. Enquanto esperava o aplicativo carregar, vi, sem querer, a tela de notificações dela. Um grupo chamado Diretoria Cedro 2026 aparecia no topo, com uma mensagem recente sobre cronograma de reuniões. Eu conhecia aquele grupo. Eu mesma tinha sido adicionada nele em 2023, quando foi criado. Larissa, esse grupo, Diretoria Cedro 2026. Eu comecei, tentando manter a voz neutra. Eu não estou recebendo as mensagens dele. Você sabe se mudaram alguma configuração? Larissa olhou para o próprio celular, depois para mim, e algo no rosto dela mudou. Ah, eu. Acho que foi criado um grupo novo, sim. Eu pensei que você soubesse. Não sabia, eu disse. Deve ser só um esquecimento, Camila. Vou perguntar pro Otávio se quiser. Não precisa, eu disse, rápido demais. Deve ser isso mesmo, um esquecimento. Devolvi o celular dela e voltei para minha mesa, perto da impressora, com uma sensação estranha no peito. Não exatamente dor, mas uma espécie de vácuo, como quando a gente percebe que uma porta foi fechada em algum momento e ninguém avisou. Foi só enquanto andava de volta pelo corredor que a frase de Solange, dias antes, voltou inteira na minha cabeça. Que bom que você não ficou no grupo novo. Eu tinha pensado na hora que ela falava de alguma equipe de projeto, algo passageiro. Agora eu sabia exatamente que grupo era aquele. Solange sabia. Tinha sabido antes de mim, no elevador. E tinha tentado, do jeito torto e gentil que algumas pessoas usam para avisar sem avisar, me dizer que eu já não estava mais lá dentro, mesmo sentada, todos os dias na mesma mesa. 2 dias depois, fui chamada para apoiar uma apresentação para o cliente Cravo Bebidas. A mesma conta que eu tinha fechado, grávida, 6 meses antes. Você conhece o histórico melhor que ninguém, Tatiana explicou gentil. Seria bom ter você na sala, só para o caso de surgir alguma pergunta mais técnica. Eu disse que sim, claro. Era a minha conta. Eu queria estar lá. Na sala de reunião, Bianca sentou na cabeceira da mesa, com o notebook conectado ao projetor. Eu sentei numa cadeira lateral, ao lado de Tatiana. Bianca começou a apresentação. Slide a slide, era a estrutura que eu tinha criado 6 meses antes. O mesmo posicionamento, a mesma paleta, a mesma lógica de calendário editorial que eu tinha desenhado, deitada na cadeira reclinável com os pés inchados. Ela tinha feito ajustes pontuais, é verdade. Mas a espinha dorsal era minha. O cliente, satisfeito, fez uma pergunta sobre a métrica de engajamento do trimestre anterior. Um detalhe que só eu tinha acompanhado de perto, porque tinha sido eu quem negociou os critérios com o cliente, antes da licença. Bianca hesitou. Olhou rapidamente para mim. Camila, você lembra os números exatos? Ela perguntou, baixinho. Eu respondi, com calma, citando os percentuais de memória. O cliente assentiu, satisfeito, e Bianca seguiu a apresentação. Ninguém disse nada sobre quem tinha criado aquela estrutura. Ninguém precisava. Eu estava ali, sentada numa cadeira lateral, apoiando, sentada à margem da própria casa. No final da reunião, o cliente, ao se despedir, disse: Parabéns pelo trabalho, equipe. Vocês estão de parabéns. Vocês. No plural. Eu fiz parte daquele vocês por 6 meses inteiros, sozinha. E agora era só mais uma cadeira na sala. No fim da mesma semana, era a convenção anual do setor, um evento de 3 dias em Florianópolis,
que a Cedro frequentava desde sempre. Eu tinha representado a empresa lá em 4 dos últimos 5 anos. Naquele ano, ninguém me avisou sobre as datas. Eu só descobri porque, numa sexta-feira de manhã, Rafael, tomando café, virou o celular para mim e disse: "Olha, não é a equipe da sua empresa? Era um story no Instagram da Cedro. 5 pessoas da equipe, sorrindo, num saguão de aeroporto, com a legenda Rumo à Floripa, Convenção 2026 chegando." Eu reconheci todos os rostos. Bianca estava no centro da foto, com a mala de viagem da empresa. A mesma mala vermelha que eu tinha usado ano passado, com meu nome ainda escrito numa etiqueta dentro dela, provavelmente. Eu fiquei olhando para a tela do celular do Rafael por mais tempo do que devia. Ele percebeu o silêncio. "Você não sabia?" Ele perguntou baixinho, já entendendo a resposta pela minha cara. "Não", eu disse. "Não sabia." Ele guardou o celular, sem dizer mais nada, e colocou a mão sobre a minha por um instante, na mesa. Eu me levantei, lavei minha xícara e fui me arrumar para o trabalho, porque naquele momento ainda era meu trabalho, pelo menos por mais alguns dias. Mas naquela noite, sozinha na cozinha, depois que Isadora finalmente dormiu, abri o notebook e revisei meus e-mails dos últimos 15 dias. Não havia nada sobre essa reunião. Nenhum convite, nenhuma cópia, nada. Eu me lembrei do briefing de liderança que tinha desaparecido da minha agenda. Me lembrei do comentário de Solange no elevador. Me lembrei da minha mesa perto da impressora. E por um segundo, no escuro da cozinha, com o notebook iluminando meu rosto, eu pensei: será que estão me tirando de algum lugar, peça por peça, sem dizer nada? Eu fechei o notebook. Disse para mim mesma que estava cansada, que a volta da licença é difícil para qualquer mãe, que eu estava enxergando fantasmas onde só havia reorganização. Fui dormir. A 4ª semana trouxe a festa de 10 anos da Cedro. Foi um evento bonito, num espaço alugado em Pinheiros, com luzes amarelas, comida boa e um telão passando fotos da história da empresa. Eu reconheci várias daquelas fotos, porque eu estava nelas. Numa, eu aparecia ao lado de Otávio, os dois com crachás de um congresso qualquer, rindo de algo que eu já não lembrava o que era. Noutra, era a equipe inteira, em 2019, erguendo o troféu da campanha Voz Própria. Eu no centro, com o microfone na mão, fazendo o discurso de agradecimento. Quando o garçom anunciou que Otávio ia falar, eu me aproximei do palco improvisado com Rafael, segurando minha taça com as 2 mãos. Sem motivo claro, eu sentia uma espécie de expectativa boba, quase infantil. 11 anos pesam, e eu sabia, sem precisar admitir em voz alta, que esperava ouvir meu nome ali. Não por vaidade, só porque, em qualquer linha do tempo daquela empresa, o meu nome estava escrito em algum lugar essencial. Otávio subiu ao microfone para o discurso. Falou sobre a jornada, sobre os altos e baixos, sobre as pessoas que fizeram a Cedro ser o que ela é hoje. A voz dele ecoava um pouco demais no salão, daquele jeito que microfones de evento sempre ecoam. Ele agradeceu por nome a 5 pessoas. A cada nome, um aplauso, um foco de luz, um sorriso na direção de quem era citado. Bianca estava entre elas, pela dedicação total ao reposicionamento da marca neste último ano. Ela sorriu, surpresa e feliz, levando a mão ao peito. Eu esperei o 6º nome. Não veio. Esperei mais um pouco, achando que talvez ele tivesse guardado o melhor para o final, do jeito que às vezes se faz em discursos. Otávio agradeceu à equipe, como um todo, ergueu a taça e encerrou. Meu nome não foi dito. Por um segundo inteiro, eu fiquei sem reação nenhuma. Nem decepção, nem raiva, só um vazio branco, como quando a gente espera um degrau que não está lá e o pé desce no ar. Senti o calor subindo pelo pescoço, depois pelo rosto, e apertei a taça com mais força do que precisava, sentindo o vidro frio contra os dedos. Eu fiquei parada, com a taça na mão, sentindo os olhos de algumas pessoas da equipe, pessoas que eu tinha contratado, treinado, defendido em reuniões difíceis, passarem rapidamente por mim e desviarem, como quem evita olhar para um acidente na rua. Ninguém disse nada.
Ninguém precisava dizer. O silêncio, naquele salão, foi mais alto do que qualquer fala. Rafael, que tinha ido comigo, apertou minha mão por baixo da mesa. Você está bem? Ele perguntou baixinho. Eu disse que estava. Não estava. Mas não era hora, nem lugar. Mais tarde, no bar improvisado perto da janela, Larissa se aproximou, com uma taça na mão, claramente sem saber muito bem o que dizer. Ele deve ter esquecido seu nome na lista. Foi mal preparado isso. Ela disse baixinho, tentando ajudar. Todo mundo sabe o quanto você fez pela empresa. Tudo bem, Larissa, eu disse, forçando um meio sorriso. É sério, Camila. Se fosse só por mérito, seu nome estaria em primeiro. Eu agradeci. Mas a frase, se fosse só por mérito, ficou ecoando depois que ela se afastou, porque dizia, sem querer, exatamente o que todo mundo ali parecia saber, e ninguém dizia em voz alta, que não era mais só por mérito. A quinta semana foi quando tudo ficou claro. Era uma quarta-feira. Eu precisava usar a sala de reunião grande do segundo andar para gravar um vídeo de treinamento para a equipe nova. Cheguei 15 minutos antes do horário marcado, porque a reunião anterior, uma reunião de diretoria, ainda devia estar terminando. Quando abri a porta, a sala estava vazia. As pessoas já tinham saído, mas o ar ainda guardava aquele cheiro de reunião recente, café frio, perfume de várias pessoas misturado, a luz do projetor ainda acesa, jogando um retângulo branco enorme na parede do fundo. Lá fora, o andar estava em silêncio, só o zumbido baixo do ar-condicionado e, de algum lugar distante, uma impressora trabalhando. O notebook de Otávio ainda estava lá, na ponta da mesa, conectado ao projetor, a tela acesa, brilhando naquele retângulo de luz na parede. Do tamanho de um outdoor, do tamanho de qualquer coisa que alguém pudesse ver de longe, sem querer. Eu não ia olhar. Juro que não ia. Entrei, fui até a outra ponta da mesa, ajoelhei para desconectar o cabo do meu próprio notebook, e foi nesse instante, exatamente nesse, nem um segundo antes, que uma notificação surgiu no topo da tela projetada, em letras brancas sobre fundo cinza escuro, grande o suficiente para ser lida do outro lado da sala, do corredor, de qualquer lugar. Era uma mensagem do Teams, de Otávio para Tatiana, do RH. A pré-visualização dizia: precisamos fechar isso antes do fim do mês. Ela não tem mais o foco que o cargo exige agora. Vamos preparar um desligamento amigável, sem expor o motivo real. Eu fiquei parada, ainda agachada ao lado da mesa, com o cabo do notebook na mão e o joelho apertado contra o carpete. Por um instante, não consegui me levantar, não porque não quisesse, mas porque o corpo simplesmente não respondeu. A notificação ficou ali, suspensa na parede, talvez por 4 ou 5 segundos. Um tempo curto, mas que naquele momento se esticou como se fosse 1 minuto inteiro. Eu li a frase uma vez, depois outra, como se reler pudesse mudar o que estava escrito, ou ao menos confirmar que eu não tinha lido errado. Então, a notificação desapareceu, do jeito que essas coisas desaparecem. Rápido, discreto, sem deixar rastro, como se nunca tivesse existido. A tela voltou a mostrar apenas o papel de parede padrão do notebook de Otávio, uma foto qualquer de paisagem, genérica, de banco de imagens. Eu fiquei olhando para aquele retângulo de luz vazio por mais alguns segundos. O zumbido do ar-condicionado continuava. A impressora, ao fundo, parou de imprimir. E dentro de mim, alguma coisa que vinha sendo empurrada para trás havia semanas. O café que parou de vir, a reunião que desapareceu da agenda, o comentário de Solange, o grupo no celular de Larissa, tudo aquilo, de repente, parou de ser uma série de coincidências separadas e se tornou uma única frase, escrita por uma única pessoa, sobre mim. Mas eu tinha visto, e eu sabia, com uma certeza fria, que me ocupou o peito inteiro, exatamente de quem aquela mensagem estava falando. Não falava sobre Bianca, não falava sobre o reposicionamento, não falava sobre a festa, falava sobre mim e sobre o motivo real que eles não queriam expor. Levei o cabo até o meu notebook, conectei e fiquei ali, sentada na cadeira errada, na sala errada
esperando que minhas mãos parassem de tremer antes que alguém entrasse e me visse daquele jeito. Eu não disse nada para ninguém naquele dia. Terminei a gravação do vídeo de treinamento com a voz tremendo um pouco, e ninguém pareceu notar. 2 dias depois, juntei coragem e pedi 5 minutos com Otávio, na sala dele. Não para falar da mensagem. Eu não sabia como trazer isso sem expor que tinha visto algo que não devia. Mas para falar sobre a conta cravo, sobre o grupo de WhatsApp, sobre a sensação de estar sendo, devagar, deixada de lado. Ele me recebeu de pé, olhando o relógio. Pode ser rápido? Tenho uma call em 10 minutos. Posso ser rápida, eu disse. Otávio, eu queria entender uma coisa. A conta cravo, o grupo da diretoria. Eu sinto que estou sendo tirada de coisas, sem ninguém me falar nada. Ele suspirou e sentou na borda da mesa, com aquele jeito de quem está prestes a explicar algo óbvio para alguém que não está entendendo. Camila, olha, ninguém está tirando nada de você. A gente só redistribuiu algumas coisas porque você estava voltando, ajustando a rotina. Achamos que seria mais leve para você. Eu não pedi para ser mais leve. Eu sei que você não pediu, ele disse, com um meio sorriso, como se aquilo fosse simpático. Mas às vezes a gente decide por você, porque sabe o que você está passando. Vocês não sabem o que eu estou passando, Otávio. Vocês decidiram por mim sem perguntar. Ele ficou sério, pela primeira vez. Você está fazendo isso parecer maior do que é. Estou? Eu disse. Porque de onde eu estou, parece que de repente eu deixei de existir em decisões que eram minhas há 11 anos. Camila, ele disse. E havia na voz dele um cansaço que parecia genuíno, mas que de algum jeito não chegava a ser desculpa. Você está numa fase difícil. Filha pequena, noites mal dormidas, eu entendo. Ninguém aqui está contra você. Eu não respondi na hora. Olhei para ele, esperando que dissesse alguma coisa que fizesse sentido. Vamos conversar com calma outro dia, tá? Ele disse, já se levantando, olhando o relógio de novo. Agora eu realmente preciso entrar nessa call. Eu saí da sala dele com a sensação exata de quem bateu numa parede que parecia, de longe, uma porta. 5 dias depois, na terça-feira de manhã, recebi o convite de calendário. Conversa rápida, Camila e Tatiana. 30 minutos. Sala pequena do 3º andar. Eu sabia o que era antes de entrar. A sala tinha uma mesa redonda, 3 cadeiras e uma jarra de água que ninguém ia beber. Tatiana estava lá. Otávio também. O que, ela explicou, não era padrão, mas ele preferiu estar presente, dado o tempo que vocês trabalharam juntos. Eu sentei. Cruzei as mãos sobre o colo. Esperei. Tatiana começou com palavras cuidadosamente escolhidas: reestruturação, redesenho de funções, alinhamento estratégico para 2026. Não é sobre performance, Camila. Muito pelo contrário. Então, é sobre o quê? Eu perguntei. Otávio respondeu, finalmente olhando para mim. É sobre o momento da empresa. E o seu momento também. O meu momento. Você teve a Isadora. Voltou correndo. A gente sabe como é difícil. Eu não voltei correndo. Voltei no prazo que a lei garante. Não é uma crítica, ele disse, levantando as mãos. É só. A gente percebeu que talvez não seja mais o momento ideal para você estar numa posição que exige tanta disponibilidade. Quem percebeu isso? A diretoria. Você é a diretoria, Otávio. Ele ficou quieto por um segundo. Tatiana interveio com a voz mais suave. Camila, a gente preparou uma proposta de desligamento bem generosa, acima do que a lei exige. A gente quer que isso seja tranquilo para você. Tranquilo para mim, eu repeti. Você até pode agradecer no fundo, Otávio disse, e a voz dele tinha aquele tom de quem está sendo gentil, achando que está sendo gentil. Vai ter mais tempo para Isadora. Isso não é uma coisa boa? Eu olhei para ele, para o homem que, 11 anos antes, tinha me prometido crescer junto. Para o homem cuja mensagem eu tinha visto 5 dias antes, projetada numa parede do tamanho de um outdoor. Eu nunca pedi mais tempo para Isadora, eu disse,
com a voz baixa, mas firme. Eu pedi para continuar fazendo o trabalho que eu sempre fiz. E ninguém está dizendo que você não fazia bem, Tatiana disse rápido. Então por quê? Ninguém respondeu. Eu olhei para a jarra de água, para os pingos de condensação descendo pelo vidro, para o reflexo distorcido das luzes do teto na superfície da água. E foi ali, olhando para aquela jarra, que algo dentro de mim terminou de vez. Não chorei na sala. Não levantei a voz. Assinei o que precisava assinar, ouvi as explicações sobre o aviso prévio, sobre o plano de saúde, sobre o prazo para retirar meus pertences. Tatiana me entregou um envelope pardo. Dentro, um termo de devolução de equipamentos. Pode deixar o crachá com a recepção no final do dia, ela disse, gentil. Sem pressa. Eu peguei o envelope, levantei, saí da sala. O corredor parecia mais longo do que era. Cada passo, um som seco no piso frio. Minhas mãos estavam geladas, não de raiva, de um jeito diferente, como se o sangue tivesse decidido, sozinho, recuar para algum lugar mais seguro. Cheguei à minha mesa. Comecei a guardar as coisas numa caixa que peguei perto da impressora. Um porta-canetas, uma foto de Isadora recém-nascida, um caderno de capa azul cheio de anotações de 11 anos. Olhei para a fileira de canecas na estante ao lado. Todas aquelas viagens que clientes e colegas tinham feito, todos aqueles congressos em que eu nunca tinha estado. Peguei só uma, a que Otávio tinha me dado depois do prêmio Voz Própria, com o logo entortado de tanto uso na lavagem. As outras deixei onde estavam. Não fazia sentido carregar lembranças de lugares para onde eu nunca tinha ido. Tudo cabia numa caixa só. O elevador demorou. Eu fiquei olhando para o número acima da porta. 3, 2, 1, sem realmente vê-lo. Dentro do elevador, sozinha, vi meu reflexo no espelho de metal escovado. Meu rosto estava calmo. Estranhamente calmo. Olhei para o crachá pendurado no meu pescoço. Um pedaço de plástico retangular, com minha foto de 6 anos atrás, meio desbotada, e a tarja magnética que abria todas as portas daquele prédio. Eu segurei o cartão entre os dedos. Senti a borda fria. Pensei, esse pedaço de plástico abriu portas por 11 anos, e agora não abre mais nenhuma. O elevador chegou ao térreo. Saí, entreguei o crachá na recepção. Uma moça nova, que nem sabia quem eu era, pegou o cartão e o colocou numa gaveta, sem olhar 2 vezes, e atravessei a porta de vidro para a rua. O sol da tarde estava forte. Carros passavam. Alguém ria do outro lado da calçada. A vida ao redor seguia indiferente, exatamente como sempre seguiu. Os primeiros dias em casa foram um borrão. Eu disse para Rafael que tinha sido desligada por reestruturação, e ele ficou furioso, mais furioso do que eu, na verdade. Ele queria ligar para um advogado, queria que eu processasse a empresa, queria fazer alguma coisa com aquela raiva que eu não conseguia sentir. Eu só conseguia ficar parada. Teve um dia, talvez o 4º ou 5º, em que Isadora chorou no berço por quase 20 minutos antes que eu conseguisse me levantar da cama para ir até ela. Não porque eu não a ouvia, eu ouvia cada segundo, mas meu corpo parecia pesar 200 quilos, e cada movimento exigia uma decisão que eu não conseguia tomar. Eram 3 da tarde e eu ainda estava de pijama, olhando para o teto do quarto, contando as rachaduras pequenas, perto do ventilador. Naqueles dias, Rafael passou a sair mais tarde para o trabalho e voltar mais cedo, sem dizer muito sobre isso. Ele assumiu o banho de Isadora à noite, a louça, as compras. Eu sabia que ele estava fazendo isso por mim, e isso, de um jeito estranho, também pesava. Porque eu sempre tinha sido a pessoa que dava conta de tudo. E agora, nem de mim mesma eu estava dando conta. Teve uma manhã em que percebi, no espelho do banheiro, que não lavava o cabelo havia 4 dias. Olhei para o meu próprio reflexo por um tempo, sem reconhecer muito bem aquela mulher de olheiras profundas e cabelo preso num coque apertado demais. Não conseguia comer também. Rafael deixava pratos na mesa da cozinha e eu olhava para eles, sabia que precisava comer, e simplesmente não conseguia levar o garfo até a boca.
A comida ficava ali, esfriando, até ele guardar de novo. Numa terça-feira, levei Isadora ao pediatra para a consulta de rotina. Na sala de espera, encontrei Patrícia, uma ex-colega da Cedro que tinha saído da empresa 2 anos antes, em bons termos, para abrir uma loja de roupa infantil. Camila, ela disse, sorrindo surpresa. Que coincidência boa! E aí, como estão as coisas na Cedro? Soube que você voltou da licença há pouco. Eu fiquei sem saber o que dizer. A sala de espera estava cheia. Uma mãe ao lado folheava uma revista, mas eu sentia que ela ouvia. Na verdade, eu não estou mais lá, eu disse com a voz mais baixa do que pretendia. Ah, saiu para empreender? Que demais! Patrícia disse animada, presumindo o melhor. Não exatamente, eu disse, e senti o calor subindo pelo pescoço. Fui desligada. Patrícia ficou em silêncio por um segundo. Ah, sinto muito. A enfermeira chamou o nome de Isadora. Eu me levantei, agradecida pela interrupção, sentindo nas costas o peso de explicações que eu não tinha dado e que, de alguma forma, todo mundo na sala parecia estar imaginando sozinho. No dia seguinte, de manhã, ainda na cama, abri o LinkedIn sem pensar muito. Um gesto automático, do tipo que a gente faz sem querer realmente ver nada. A primeira publicação do feed era da própria Cedro, uma foto de Bianca sorrindo com uma legenda. Orgulho de anunciar a promoção de Bianca Ferraz para coordenadora de conteúdo e marca. Merecidíssimo! Era o meu cargo, não o nome, o cargo, a função que eu tinha ocupado por 6 anos, com outro nome em cima. 73 pessoas já tinham curtido. Alguns nomes que eu reconhecia. Pessoas da equipe, fornecedores, até um cliente antigo. Eu fiquei olhando para a tela por um tempo que não soube medir. Não senti raiva, exatamente. Senti uma espécie de confirmação fria, como quando a gente já sabia a resposta de uma pergunta, mas só de ver escrita ela se torna real. Larguei o celular na cama, virado para baixo, e fiquei olhando para o teto. As mesmas rachaduras pequenas perto do ventilador, que àquela altura eu já conhecia de memória. Naquela noite, depois que Isadora dormiu, abri uma gaveta da cômoda procurando um carregador e encontrei, por acaso, uma pasta com minhas últimas avaliações de desempenho da Cedro. A mais recente, de 6 meses antes da licença, tinha uma frase de Otávio escrita à mão na lateral. Camila é versátil. Consegue se adaptar a qualquer cenário que a empresa precisar. Eu li aquela frase de novo. E de novo. E por um momento, só um momento, mas real, eu pensei, talvez ele estivesse certo sobre mim, no fim das contas. Talvez eu tivesse mesmo perdido o jeito. Talvez fosse isso que acontece quando a gente vira mãe. A gente para de servir. Guardei a pasta de volta na gaveta e fechei com mais força do que precisava. 3 semanas depois, recebi uma mensagem de Otávio, direto, sem rodeios. Camila, surgiu um projeto pontual de consultoria de conteúdo para um cliente novo. Pensei em você. Seria freelance, claro, valor menor do que seu salário antigo, mas é uma forma de manter contato. Topa dar uma olhada. Eu li a mensagem sentada na cama, com o celular nas 2 mãos. Isadora dormia ao meu lado. Por um instante, longo, pesado, eu considerei. Pensei no dinheiro que estava entrando cada vez menos em casa. Pensei que talvez fosse mais fácil aceitar, voltar pela porta dos fundos, do que recomeçar do zero. Pensei que talvez, se eu fizesse um bom trabalho nesse projeto pontual, as coisas pudessem voltar ao normal. Abri a caixa de resposta. Digitei. Otávio, obrigada pela lembrança. Pode me contar mais sobre? Apaguei. Comecei de novo. Acho que seria bom retomarmos o contato em... Apaguei de novo. Minhas mãos tremiam um pouco, não de medo, mas do esforço de não fazer a coisa mais fácil. No fim, escrevi apenas: agradeço a lembrança, Otávio. No momento, não vou conseguir. Apertei enviar antes que pudesse mudar de ideia de novo. Coloquei o celular na mesinha, virado para baixo, e fiquei olhando para o teto até o coração parar de bater tão rápido. Não foi uma vitória. Foi só.
Não ceder. E não ceder naquele momento custou mais do que eu esperava. Mostrei a conversa para Rafael, depois já mais calma. Ele leu em silêncio, devolveu o celular e disse apenas: "Você fez bem." "Será?" eu perguntei, e minha voz saiu mais fraca do que eu queria. "Camila, ele te ofereceu as sobras do que era seu, com outro nome. Ele disse isso sem raiva, só constatando. Você não precisa aceitar sobra de nada." Naquela madrugada, acordei às 3 da manhã, sem motivo aparente, e fiquei olhando para o teto por um tempo. Peguei o celular na mesinha, quase por hábito, como se ainda fosse checar e-mails do trabalho, e fiquei rolando, sem foco, mensagens antigas da Cedro que eu nunca tinha apagado. Conversas de anos, combinados de reunião, piadas internas, um áudio antigo de Otávio dizendo "Bom trabalho, time", depois do prêmio Voz Própria. Eu não apaguei nada. Só fiquei ali, no escuro, com a luz da tela no rosto, revendo uma vida inteira de trabalho condensada numa lista de conversas. A maioria delas agora, com pessoas que provavelmente nem sabiam ou não tinham coragem de comentar o que tinha acontecido comigo. Voltei a dormir só quando o céu já começava a clarear, lá pelas 5. 2 dias depois, Denise, minha melhor amiga desde a faculdade, que também trabalhava em comunicação, mas em outra empresa, apareceu sem avisar, com um pote de sopa e uma garrafa de vinho. Sentamos na cozinha. Ela me ouviu contar tudo: a mensagem na parede, a reunião, a jarra de água, o crachá na gaveta da recepção. "Que absurdo, Camila!" ela disse com os olhos cheios. "Isso é tão injusto." "É", eu disse, baixo. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, tentando ajudar: "Olha o lado bom, né? Pelo menos agora você vai ter mais tempo para Isadora. Ela ainda é tão pequena, isso não é tão ruim assim." Eu não respondi na hora. Sabia que ela não tinha má intenção. Sabia que ela estava tentando encontrar algo bom para me oferecer, porque me ver daquele jeito também a machucava. Mas aquela frase, "mais tempo para Isadora", não é tão ruim assim. Era quase a mesma frase que Otávio tinha dito na sala da reunião, como se fosse um consolo. E mesmo com Denise ali, na minha cozinha, com a sopa ainda quente entre nós, eu me senti, por um instante, completamente sozinha. Não porque ela tivesse falhado comigo, mas porque nem as pessoas que mais me amavam conseguiam, naquele momento, ver exatamente o que eu tinha perdido, e o que isso não tinha a ver com ser mãe. A virada não aconteceu num dia de glória. Aconteceu numa quinta-feira comum, chuvosa, quase um mês depois. Eu estava na mesa da cozinha, com o notebook aberto, olhando para uma planilha em branco há quase 1 hora. Tinha decidido, na noite anterior, tentar uma coisa pequena: oferecer um serviço de consultoria de conteúdo para pequenos negócios. Gente que precisava organizar redes sociais, criar uma identidade de marca simples, escrever textos para site. Coisas que eu sabia fazer de olhos fechados. O problema era começar. Liguei para uma antiga conhecida, Mariana, que tinha uma clínica de fisioterapia pequena em Moema e que uma vez tinha comentado, de brincadeira, que as redes sociais da clínica eram uma vergonha. O telefone chamou 2 vezes antes de ela atender. "Mariana? Oi, é a Camila. Da Cedro, lembra?" "Camila? Claro. Tudo bem?" "Tudo bem", eu disse, e minha voz tremeu um pouco no meio da frase. "Olha, eu saí da Cedro recentemente e estou começando a atender alguns clientes de forma independente em conteúdo e comunicação. Lembrei que você tinha comentado sobre as redes da clínica e pensei: será que eu poderia te mandar uma proposta? Sem compromisso." Houve uma pausa do outro lado. Meu estômago se apertou. "Sabe que eu ia comentar isso com você um dia?" Mariana disse. "Manda sim, com certeza. A gente conversa." Desliguei o telefone e fiquei sentada, parada, por um segundo. Não tinha sido um discurso. Não tinha sido nada grandioso. Tinha sido só uma ligação, com a voz tremendo, pedindo para mostrar um trabalho. Mas eu tinha feito. Abri a planilha em branco.
Comecei a escrever. Proposta de consultoria de conteúdo. Clínica Mariana Fisioterapia. A planilha não estava mais em branco. 2 semanas depois, fechei o primeiro contrato. Pequeno. Pagava menos da metade do que eu ganhava na Cedro, em apenas um cliente, mas era meu. Sem nenhuma sala, sem nenhuma jarra de água, sem ninguém me dizendo o que era o momento ideal. 1 mês depois, Mariana me indicou para uma amiga dela, dona de uma escola de idiomas. Segundo contrato. O terceiro não veio tão fácil. Era uma rede pequena de pet shops, com 3 lojas, cujo proprietário, um homem de uns 60 anos, chamado Geraldo, recebeu minha proposta com desconfiança. Olha, sem ofensa, ele disse na ligação, mas a última consultora que contratamos cobrou caro e não entregou nada. Por que você seria diferente? Eu respirei fundo. Lembrei por um instante da sala de reunião, da jarra de água, do silêncio depois de por quê? Eu entendo a desconfiança, eu disse. Em vez de eu te convencer agora, que tal eu te mandar, sem custo, um plano de conteúdo de 2 semanas para uma das suas lojas? Se fizer sentido para você, a gente segue. Se não, sem compromisso. Geraldo aceitou, meio sem acreditar. 2 semanas depois, ele me ligou de volta, perguntando quando eu podia assumir as 3 lojas. Eu não tinha mais vergonha de pedir para mostrar meu trabalho antes de ser julgada por ele. Tinha aprendido, da forma mais difícil, que esperar para ser convidada nem sempre é uma opção. No dia em que percebi que estava bem, de verdade, não apenas sobrevivendo, eu estava sentada na mesma cadeira da cozinha, agora com 3 contratos ativos, terminando de revisar um cronograma de postagens, quando Isadora, já com 10 meses, se apoiou na perna da mesa e ficou em pé, sozinha, pela primeira vez. Eu larguei o notebook, peguei o celular para registrar o momento. E enquanto gravava, percebi que estava sorrindo de um jeito que não sentia havia meses. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque naquele momento específico eu estava completamente presente. Sem culpa, sem pressa, sem ninguém medindo meu valor. Mandei o vídeo para Rafael, que respondeu em segundos com uma sequência de emojis e um "Agora? Ela fez isso agora?" Liguei para minha mãe também. E ouvi Dona Lourdes soltar um gritinho do outro lado da linha, chamando Isadora de fenômeno 3 vezes, antes de pedir para eu mandar o vídeo de novo, porque o WhatsApp engasgou. Fiquei sentada ali por mais alguns minutos, com o notebook fechado ao lado, olhando para Isadora, que já tinha sentado de novo no chão, satisfeita, como se não tivesse feito nada de especial. Pensei em quantas vezes, nos últimos meses, eu tinha me sentido culpada por dividir a atenção entre o trabalho e ela, como se cada hora dedicada a um contrato fosse uma hora roubada da outra coisa, e vice-versa. Naquela tarde, pela primeira vez, isso não pareceu uma equação com perdedores. Pareceu simplesmente a minha vida, inteira, sem precisar pedir desculpas por nenhuma das partes dela. Na semana seguinte, encomendei 100 cartões de visita, simples, brancos, com letras pretas. Camila Andrade Reis, Comunicação Estratégica. Quando a caixinha chegou, abri sobre a mesa da cozinha. Tirei o primeiro cartão e fiquei olhando para ele por um tempo. Não era um cartão de acesso a porta nenhuma. Não abria elevador, não abria sala de reunião, não dependia de ninguém me deixar entrar. Era meu, do começo ao fim. Os meses seguintes foram de construção lenta, sem atalhos. 4 clientes se tornaram 6. 6 se tornaram 10. Incluindo 2 marcas de médio porte que vieram por indicação direta de clientes satisfeitos. Em março, fui convidada para uma reunião com o Instituto Aurora, uma organização que conectava pequenas empresas lideradas por mulheres a grandes patrocinadores, através de mentoria e visibilidade. Uma das marcas que eu atendia tinha sido selecionada para o programa e precisava de apoio na comunicação da campanha. O projeto deu certo. Tão certo que, em maio, o próprio Instituto Aurora me chamou para uma reunião, não como fornecedora de um cliente, mas para conhecer meu trabalho diretamente.
Foi nessa reunião que recebi o convite. A Gala Conecta, evento anual do Instituto, reuniria investidores, conselhos de grandes empresas e organizações parceiras. Eles queriam que eu fosse uma das convidadas de honra, numa mesa de conversas sobre comunicação e reposicionamento de marca. Eu li o e-mail 2 vezes antes de responder. Não porque duvidasse, mas porque, pela primeira vez em meses, alguém estava me chamando para um lugar não por pena, não por favor, mas porque o trabalho falava por si. E foi assim que, numa noite de junho, eu me vi de volta num salão de festas, não muito diferente na decoração, daquele em que a Cedro tinha celebrado 10 anos sem dizer meu nome. Eu estava usando um vestido azul marinho simples, o cabelo preso, e na bolsa pequena, junto ao celular, uma cartela com alguns dos meus cartões novos. O salão tinha o teto alto, luzes douradas e uma orquestra pequena tocando baixinho num canto. Garçons circulavam com bandejas, e no telão principal passavam imagens dos projetos apoiados pelo Instituto Aurora ao longo do ano, incluindo por alguns segundos um trecho da campanha que eu tinha ajudado a criar. Uma mulher se aproximou logo no início da noite, se apresentando como diretora de relações institucionais de uma rede de farmácias. Você é a Camila, da consultoria? Eu vi seu trabalho com a campanha do programa de mentoria. Muito bem pensado, sobretudo a parte sobre comunicação para públicos que não se sentem representados. Conversamos por alguns minutos e ela pediu meu cartão antes de seguir para outro grupo. Eu entreguei um, sentindo o papel liso entre os dedos. Um gesto pequeno, mas que, meses antes, eu nem imaginava fazer de novo. Conversei com outras pessoas durante quase 1 hora antes de vê-lo. Otávio estava do outro lado do salão, num grupo de homens de terno, com uma taça de vinho na mão. A Cedro, eu soube depois, era uma das patrocinadoras menores do evento, provavelmente buscando visibilidade junto ao Instituto. Ele me viu primeiro. Vi o instante exato em que reconheceu meu rosto. Uma pequena travada no meio de uma frase, os olhos indo de mim para a faixa que eu usava no peito, com o nome do Instituto e a palavra palestrante. Ele atravessou o salão, com aquele sorriso de quem está acostumado a ser a pessoa mais importante da sala. Camila, que surpresa boa! Ele disse, abrindo os braços, como se fôssemos velhos amigos se reencontrando por acaso. Otávio, eu disse, com um aceno de cabeça, educada. Você está aqui como parte do Instituto? Estou. Tenho uma consultoria própria agora. Trabalhei na campanha de uma das empresas do programa de mentoria. Que demais, ele disse, e havia algo na voz dele, um leve desconforto que ele tentava cobrir com entusiasmo. Sabe, eu sempre falei que você tinha um potencial enorme. Eu meio que ajudei a moldar isso, né? 11 anos é bastante tempo. Eu olhei para ele. Você sempre foi bom em apontar potencial. Eu disse num tom calmo, sem ironia visível, mas também sem concordar com nada além disso. Ele riu, sem jeito, e ia continuar falando, quando um homem mais velho, de cabelos brancos, se aproximou. Um dos conselheiros do Instituto que eu tinha conhecido na reunião de maio. Camila, ainda bem que te encontrei, ele disse. Estava conversando com o pessoal da diretoria agora há pouco sobre o projeto de reposicionamento de marca para o próximo ciclo do Instituto. Seu nome surgiu mais de uma vez. Você teria disponibilidade para uma conversa na semana que vem? Eu senti, mais do que vi, Otávio ficar rígido ao meu lado. Com certeza, eu disse, sorrindo para o conselheiro. Pode me mandar os detalhes, eu vejo minha agenda e a gente marca. Perfeito. Vou pedir para a equipe te enviar um convite formal. Ele se afastou, cumprimentando outras pessoas. Otávio ficou ali, com a taça na mão, o sorriso agora um pouco mais difícil de sustentar. O Instituto Aurora trabalha com várias empresas grandes, né? Ele perguntou, num tom que tentava ser casual. Trabalha, eu disse. A Cedro está tentando se aproximar mais deles esse ano. Eu soube, eu disse, sem acrescentar mais nada. Ele esperou, talvez por uma oferta, talvez por uma ponte.
Eu não ofereci nenhuma das duas. Não porque eu quisesse me vingar, eu simplesmente não tinha mais nada para oferecer a ele. Aquela conta já estava fechada. Ele tentou mais uma vez, baixando um pouco a voz, como quem muda de assunto para algo mais entre nós. Camila, sinceramente. Se você um dia quiser voltar a colaborar com a Cedro, mesmo que como consultoria externa, a porta está aberta. Você conhece a empresa por dentro. Seria bom para todo mundo. Eu entendi, então, o que estava acontecendo. Ele não estava ali para se desculpar, nem para reconstruir uma ponte que eu quisesse atravessar. Ele tinha acabado de descobrir, ao vivo, que a pessoa que ele mandara embora, porque não tinha mais o foco que o cargo exigia, estava agora circulando entre conselheiros de um instituto que a Cedro vinha tentando se aproximar há meses, e que, se algum projeto saísse dali, talvez fosse mais fácil para a Cedro entrar por essa porta do que por qualquer outra. Não me senti poderosa, exatamente. Foi algo mais quieto do que isso, quase clínico. Eu olhei para ele, para a taça de vinho na mão dele, para o sorriso que ele estava se esforçando para manter, e pensei: 11 meses atrás, esse homem decidiu, numa sala com uma jarra de água que ninguém bebeu, que o lugar que eu ocupava podia ser dado a outra pessoa, e que isso não mudaria nada. E agora ele estava ali, em pé, tentando descobrir como manter as portas abertas com alguém que ele tinha empurrado para fora delas. Vou pensar, eu disse, sem fechar a porta, mas também sem abrir. Não porque eu estivesse interessada, eu não estava, mas porque eu já tinha aprendido, nesses meses, que respostas definitivas ditas no calor da hora custam caro depois. Eu não precisava resolver aquilo num salão de festas com uma taça de água na mão. Eu tinha tempo. Isso, sozinho, já era uma mudança enorme. Foi bom te ver, Camila. Ele disse, por fim, num tom que tentava parecer leve. Igualmente, Otávio. Eu respondi, e era verdade, num sentido que ele provavelmente não entenderia. Era bom ver com clareza que aquele capítulo realmente tinha terminado, sem ressentimento e sem nostalgia. Ele se afastou, voltando para o grupo de homens de terno, e eu percebi, pelo canto do olho, que ele falou alguma coisa baixinho para um deles, que olhou em minha direção por um segundo, curioso. Eu não me importei. Peguei outra taça de água que um garçom oferecia, agradeci e me afastei para conversar com outras pessoas que tinham vindo até mim ao longo da noite. Pessoas que queriam saber sobre meu trabalho, sobre os próximos projetos, sobre quem era essa Camila Andrade Reis, cujo nome andava circulando. Cheguei em casa quase à meia-noite. Rafael ainda estava acordado, esperando, e Isadora dormia profundamente no berço, com o bracinho para fora da coberta. Antes de guardar o celular, vi uma mensagem nova. Era de Larissa. Camila, vi nos stories do Instituto que você estava na Gala Conecta como palestrante. Que demais! Eu sei que as coisas não terminaram bem lá na Cedro, e eu nunca soube o que dizer sobre isso, mas fico muito feliz de ver você assim. De verdade. Eu li a mensagem 2 vezes. Não respondi na hora. Não porque estivesse magoada, mas porque queria escolher bem as palavras. No dia seguinte, escrevi de volta. Obrigada, Larissa. Foi um caminho difícil, mas valeu cada passo. Um dia te conto com calma. Não precisava de mais do que isso. Não era sobre cobrar explicações de quem, no fim, também só estava tentando se manter dentro de um sistema que eu já não fazia mais parte. Não contei tudo logo de cara para Rafael. Apenas tirei os sapatos, sentei no sofá e fiquei olhando para a sala por um instante. A sala pequena, simples, onde nos últimos meses eu tinha construído, devagar, uma vida nova. Numa estante baixa perto da porta, ficava uma caixinha de madeira onde eu guardava papéis importantes. Abri e lá dentro, junto com os documentos da Isadora e os contratos dos primeiros clientes, estava o envelope pardo da Cedro, aquele que Tatiana tinha me dado, com o termo de devolução de equipamentos. Eu nunca tinha jogado fora. Ao lado dele, eu coloquei a cartela de cartões novos que tinha levado para a gala, alguns ainda intactos, outros já entregues durante a noite.
Os dois objetos lado a lado, o envelope que marcava o fim de uma porta que se fechou para mim e os cartões que eu mesma tinha mandado fazer, sem pedir permissão a ninguém. Não senti necessidade de jogar o envelope fora. Ele fazia parte da história. Só não era mais o fim dela. No domingo seguinte, levei Isadora para visitar minha mãe, em Santo André. Contei tudo: a demissão, os meses difíceis, os primeiros clientes, a gala. Dona Lourdes me ouviu em silêncio, sentada na poltrona de sempre, com Isadora no colo. "Por que você não me contou antes?" Ela perguntou no fim, sem mágoa na voz, só curiosidade. "Não queria que a senhora ficasse preocupada", eu disse. E por um tempo eu também não sabia bem o que dizer. Ela ficou quieta por um momento, olhando para a neta, depois para mim. "Sabe, eu sempre contava para Dona Iraci, no elevador, que minha filha era diretora numa agência grande", ela disse, com um meio sorriso. "Acho que agora vou ter que contar outra coisa." "Pode contar que sua filha tem a própria empresa", eu disse. Ela riu e apertou minha mão. "Isso é até melhor." Eu tirei um dos meus cartões da bolsa e entreguei para ela. Ela leu em voz alta, devagar. "Camila Andrade Reis, Comunicação Estratégica." "Vou guardar esse aqui", ela disse, colocando o cartão dentro da bolsa dela, ao lado da carteira. "Para mostrar para quem quiser ver." Nos dias seguintes, a rotina voltou ao normal. Café da manhã, Isadora, e-mails, reuniões com clientes pela tela do notebook na mesa da cozinha, agora maior, porque tinha sido trocada por uma mesa de escritório de segunda mão que Rafael montou num cantinho da sala. Tinha um detalhe novo nas manhãs, que eu só percebi depois de algumas semanas. Eu passei a fazer 2 xícaras de café, sempre, mesmo quando Rafael já tinha saído mais cedo. Uma para mim, outra que eu deixava do lado do notebook dele, do jeito que ele gostava, com bastante leite. Não era um gesto pensado. Só aconteceu num dia e continuou acontecendo. Achei graça quando me dei conta. Eu tinha passado anos recebendo 2 xícaras de alguém que, no fim, parou de trazê-las sem aviso nenhum. E agora era eu que fazia as 2, para alguém que continuava ali todas as manhãs, sem que eu precisasse pedir. Numa manhã de sábado, organizando a estante para guardar os materiais do evento, encontrei a cartela de cartões de novo. Sobravam 12. Coloquei-os, um por um, num pequeno porta-cartões de madeira que comprei numa loja de artesanato, e deixei sobre a mesa, ao lado do notebook. Fiquei olhando por um momento para o nome impresso em letras simples, pretas. Lá fora, o sol da manhã entrava pela janela da sala, batendo na mesa, na xícara de café, no porta-cartões. Isadora brincava no chão, perto da minha cadeira, empilhando blocos coloridos que caíam e ela empilhava de novo, sem se cansar. Eu não precisava de mais nada além daquilo, naquele instante, para saber que estava certa. Não foi vingança, foi só isso. Uma manhã comum, um café, uma filha brincando no chão e um nome, o meu, impresso num pedaço de papel que eu mesma escolhi imprimir. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu que a maternidade te tornou menos para alguém que devia te valorizar mais, eu quero saber a sua história nos comentários. Eu li todas.